Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira, como você pode ver, para quem está no YouTube, obviamente, para quem está escutando também, né? Como você pode perceber, eu estou gravando episódio solo, porque aqueles vagabundos não puderam, quiseram, enfim, gravar hoje com a gente. De qualquer forma, estamos aqui para mais um episódio do DevSecOps Podcast. E, pessoal, o negócio é o seguinte, o episódio de hoje a gente vai falar sobre Code Scan, né, ou scan de código, onde, como, quando, por quê, para quê, como nascem, como crescem, como se reproduzem, como morrem os scans de código. Mas antes eu vou falar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br, nosso site oficial, tá? Você está buscando soluções em AppSec, né, soluções em Application Security? A Digital Oak tem um portfólio completo para você. Fale com a Digital Oak. E a Gold Security. Eu preciso melhorar minha pronúncia da palavra security, porque não é security, é security. A Gold Security é especializada em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security. Eu preciso muito melhorar essa pronúncia da palavra, porque o sotaque de paulista no inglês não funciona muito bem. E, pessoal, lembrem também do appsec.jobs, portal aí de vagas exclusivas para o mundo de AppSec. Então, você que está procurando emprego na área de AppSec, obviamente, vai lá no appsec.jobs, e para você que quer anunciar a sua vaga, só não vou dizer que é de graça, mas também não custa um absurdo como é, ou como são os sites de anúncio de vaga por aí. Então dá uma olhadinha lá que você vai gostar, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, episódio de hoje, Code Scan onde e como, né? É uma grande dúvida que eu vejo aí ao redor dos clientes, na própria empresa que eu trabalho, entre os times, né? Entre as squads, muito tema de discussão, tema de palestra, quando fazer scan do código, como fazer scan do código, qual é o melhor momento, qual é a melhor estratégia, eu não vou discutir aqui a ferramenta em si, tá? Vou discutir a estratégia de scan de código. Mas qual é a melhor integração, enfim, então tem uma série aí de aspectos que a gente pode tratar acerca desse tema. Eu vou tratar aqui, pelo menos do meu ponto de vista, 4 pilares, tá? 4 pilares que auxiliam ou que nos permitem fazer scan de código, e que eu acho que esses 4 pilares se complementam. Eles não necessariamente precisam ser um ou outro, tá? Eu acho que os 4 se encaixam no mesmo produto, no mesmo cenário, né? No mesmo processo. Não necessariamente você precisa escolher, né, entre um ou outro, como eu acabei de falar, mas também não necessariamente você precisa colocar os 4. Tá? Vai depender muito aí do seu cenário, do seu contexto. O primeiro deles que eu vou abordar aqui é um dos que eu digo que é mais opcional, é um dos mais opcionais possível. Beleza? A gente vai tratar esses 4 pilares aqui de Code Scan. Então vamos lá, pessoal. Eu queria começar primeiro, antes de falar desses 4 pilares, na verdade, eu queria ressaltar aqui que é importantíssimo que a sua ferramenta de código, scan de código, seja flexível o suficiente para permitir, né, todo esse tipo de configuração, todo esse tipo de, literalmente, flexibilidade que a gente vai discutir no episódio de hoje. Eu conheço várias ferramentas de SAST. Várias. Tá? O Checkmarx, patrocinador do nosso podcast aqui, é uma delas, né? Ferramenta sensacional, ferramenta Enterprise, que dá para você fazer tudo isso. Assim como outras soluções. Tá? Então, diversas delas aí. Pode brincar aí com ferramentas Enterprise mesmo, o próprio Snyk, o próprio SameGraph, enfim, e outras soluções de SAST que eu não vou ficar fazendo propaganda, porque eles não patrocinam o podcast. Mas também não quero só fazer patrocínio, propaganda do Checkmarx em si, porque meu objetivo aqui é ser neutro nesse contexto, tá? Mas só para vocês entenderem aí que é importante que o seu SAST, né? Vamos falando de scan de código, então vamos falando de SAST, tá? Static Application Security Testing. É muito importante que a ferramenta que você escolha, ou que você tenha, seja
flexível o suficiente para permitir isso, você faça esse tipo de implementação, tá? Essa que é a grande verdade. Então vamos lá, gente. O primeiro pilar que eu queria trazer para vocês aqui é o pilar da IDE. Vou até anotar aqui para não perder minha linha de raciocínio. É o pilar da IDE, tá? O que é a IDE? Né? A IDE é ali onde o desenvolvedor desenvolve, né? Talvez a principal ferramenta de trabalho de um desenvolvedor. Né? A IDE, talvez as mais populares, aí Visual Studio Code, Eclipse, IntelliJ, enfim, dentre outras, né? Mas talvez as mais populares aí. Ou grande, glorioso Notepad++. Ou o próprio Notepad. Enfim, vocês entenderam o que é uma IDE. E a IDE, gente, talvez ela seja, como eu disse, né, ela é a principal ferramenta de trabalho do desenvolvedor. É ali que nasce o código-fonte. Né, o código-fonte que você está produzindo da sua empresa com as suas regras de negócio e tudo mais. É ali que nasce, né, o código-fonte. Assim como é ali que nascem os bugs. Assim como é ali também que nascem as vulnerabilidades. Então é importantíssimo que esse ambiente de trabalho, vamos chamar assim, que é a IDE, permita, até certo ponto, que a segurança daquele código seja testada, validada, melhorada, enfim, dá para usar diversos adjetivos aqui, ou verbos. E aí, esse é um dos mais opcionais, né? Por isso que eu estou colocando até em primeiro, até tem uma sequência lógica aqui, mas a IDE vem em primeiro, por quê? Porque eu digo que é opcional porque a maioria das ferramentas de segurança, ou grande parte, não necessariamente a maioria, mas grande parte das soluções de SAST, elas oferecem plugins para a IDE. Esses plugins, gente, eles têm diversas funções, das mais variadas possíveis. Como a gente está falando especificamente de code scan, onde e como, né, no sentido de preciso fazer um scan do meu código, como e onde, os plugins da IDE são muito úteis, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Muita solução oferece a opção de você disparar um scan, requisitar um scan, fazer o scan, enfim, pela IDE. Então, através de um botãozinho, ele normalmente instala uma extensão, um plugin, aperta um botãozinho, está com o projeto aberto na IDE, aperta um botãozinho e ele dispara o scan. Né? Se o scan é local, se o scan é no servidor, não interessa, tá? Mas tem um botão que você vai lá, aperta, opa, disparei um scan. Lindo, maravilhoso. Então você quer uma análise SAST, você aperta o botão e faz o scan para você, aquele SAST. Tem um segundo fator aqui que são os resultados desse scan. Né? Muitas dessas soluções não te trazem essa vantagem. Você dispara o scan, disparou. E aí talvez até um progresso ali de quanto está rodando aquele scan, mas os resultados, né, o reporte, as vulnerabilidades encontradas, você tem que ir lá na ferramenta, acessar a IDE da ferramenta, a UI da ferramenta, a interface da ferramenta, para você poder ver os resultados. Na verdade, todas elas têm que oferecer isso, mas algumas, e aí trago aqui um pouquinho de novo, né, a questão do checkmarks, te oferecem os resultados direto na IDE. Então fez o scan, os resultados já carrega na IDE para você já navega no código, já vê a vulnerabilidade e já corrige. Outras ainda oferecem até a gestão da vulnerabilidade. Você pode ir lá e falar, cara, esse finding aqui, nessa vulnerabilidade encontrada aqui é um falso positivo, ou eu aceito o risco, ou vou priorizar já aqui, hoje eu vou abrir um ticket já no meu sistema de tickets, então tem alguns benefícios a mais. Então, essa funcionalidade da IDE, eu sou meio crítico com relação a ela. Por quê? Ela traz muito benefício, desde que permita essas duas possibilidades. Fazer o scan e ver os resultados. Fazer o scan por fazer, não sei se é uma boa funcionalidade, né? Mas ver os resultados, sim. Tá? Aliás, eu diria que é até melhor, né? Você fez o scan no CI/CD e quer abrir os resultados na sua IDE, é legal. Mas disparar o scan em si só, ele pode não ser tão benéfico, sei lá. Eu não gosto tanto só dessa parte de disparar o scan, tá? Então, tem essa parte aqui que a gente está falando. Um outro item que ele é adicionado também nessa parte da IDE, e aí ele é polêmico, porque eu particularmente, Cássio, quando desenvolvia, não gostava, mas tem o seu valor, são os famosos linters, né, os lints, que são aquelas soluções que você está digitando o código, ele já corrige ali para você, já te dá uma sugestão, uma dica, né, põe ali um vermelho ali embaixo, pinta ali o código de uma cor diferente, abre um pop-upzinho, tooltipzinho, você tem que clicar ali e ver as sugestões, tal.
Tem ferramentas que oferecem uma análise SAST mesmo dentro do lint. Então você está digitando, está rodando uma análise SAST para ver se aquilo é uma vulnerabilidade. Enquanto que tem, por exemplo, lints que são só de qualidade do código. Olha, esse código poderia ser mais performático, esse código poderia ser mais assim, poderia ser mais assado. Tá? Então os lints, gente, por que eles são polêmicos? Porque tem muito desenvolvedor que não gosta. Ele quer digitar, terminar o código dele, depois ele avalia. Né? Deixa ele terminar o raciocínio. E tem muitos desenvolvedores que gostam. Né? Então você está digitando, o lint já vai ali te ajudando, já resolvendo aquele código. Então é meio polêmico. Eu não gosto. Não estou dizendo que não é bom isso. Aliás, do ponto de vista de segurança, cara, isso é sensacional. Você tá escreveu a linha de código, ou um método, ou uma classe, enfim, escreveu ali, o lint já está te trazendo uma análise em tempo real daquilo, cara, isso é sensacional. O que você tem que ver é o ruído que isso traz para o desenvolvedor, né? Você não prejudica até a produtividade, esse tipo de coisa. Né? Tem o seu benefício, absurdo, mas isso pode ser um problema, tá? Então tem que avaliar com calma os lints, eu diria para validar a ferramenta que você está usando, com o seu time de dev. Né? E muito lint aí, ele é gratuito, tem muito lint que é integrado com a ferramenta SAST que você comprou, então precisa avaliar aí o noise, né? O ruído que esse lint traz em compensação com o benefício. Até por mais que seja benéfico, né? Por mais que tenha um benefício muito grande, às vezes o ruído ele incomoda e aí segurança vai acabar perdendo. Então não tenta forçar essa parte da IDE, no sentido de desenvolvedor tem que usar e pronto, acabou, tal. Esse ponto eu acho que é opcional. Esse é o único. Tá? O único ponto que eu jogo a favor do time dos devs aí de, cara, a ideia é minha, é o meu jeito de trabalhar aqui, eu uso o lint se eu quiser, é opcional, tal, tá? Então, essa é um dos pilares aqui, né, do CodeScan, onde na IDE, como, aí apertando um botão, né, ou seja, um scan manual, você tem que apertar um botão, você tem que solicitar. Talvez um ou outro plugin aí possa permitir que você configure no sentido de, cara, eu salvei um arquivo, ele triga automático o scan, ou rodei um comando aqui de compilar a minha aplicação, dependendo da linguagem, dispara o scan. Então, tem, né, imaginações aí mais possíveis que você possa pensar para trigar esse scan, né, para talvez até automatizar ele no sentido de quando esse scan acontece. Beleza? Então, esse é né, o primeiro pilar que eu queria abordar com vocês aqui hoje. Segurança, tecnologia, DevSecOps. O segundo pilar, gente, aí para mim já deixa de ser opcional, né, mas também tem uma certa restrição de acordo com a ferramenta que você está usando. Nem todo SAST oferece isso, nem todo SCM oferece isso, né? SCM, Source Code Management, ou seu famoso repositório, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, mas praticamente todo mundo está indo para essa linha hoje em dia, que são os famosos actions. Então todo repositório de código tem uma action. Quando você faz um commit, quando você faz um push, quando você faz um pull request, merge request, enfim, tem várias actions ali que acontecem no repositório remoto, né, normalmente. Até no repositório local também, obviamente. Né? Então, as actions, na minha visão, é uma das formas de você fazer o enforcement de scan. Ou é a primeira delas. Né? Porque na IDE, cara, é meio opcional, beleza. Mas a partir do momento que o desenvolvedor tô aqui com o meu código na minha IDE, vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Estou com o meu Visual Studio aberto aqui. Eu era do .NET, né? Então eu tô com o meu Visual Studio aqui aberto. Passei 2 dias aqui, criei uma classe, conectei com o banco, criei uma tela aqui de um CRUD. Beleza, tá. Terminei. Testei, rodei, lindo, maravilhoso. Faço um commit, um push disso, não só do repositório da minha máquina, mas o repositório remoto, né, numa branch X lá. Branch de desenvolvimento, por exemplo, branch Cássio. Esse momento, né, que eu criei essa branch, fiz esse push para essa branch no repositório remoto, é uma action. Né? Então, esse momento é ideal para fazer um scan, para trigar um scan automático desse push que eu fiz. Né? Com todo esse código, enfim, é JavaScript, tem front-end, é back-end, não importa, mas vai fazer um scan disso tudo. Tá? Nesses 2 dias de trabalho, 1 dia de trabalho, 1 hora de trabalho, não importa, tá? Mas o action aconteceu, o scan é automaticamente iniciado. Normalmente quem faz isso, as ferramentas de SAST, elas se integram ao seu SCM, né? Vou usar o exemplo aqui do GitHub, que é um dos mais populares, né? Então ela integra no seu GitHub, normalmente você tem um token, tem ali uma permissão, ela fez ali a integração muito simples. Assim que acontece, aí a ferramenta fica escutando, tem um webhook e tal, elas ficam se conversando ali. A partir do momento que acontece um action, o GitHub informa para essa ferramenta que ele tem uma integração, fala, olha, tem um pull request aqui nessa branch.
Aí essa ferramenta vai olhar, opa, pull request tem uma configuração que para cada pull request, ou para cada push, nesse exemplo aqui, eu preciso fazer um scan. Então ele vai pegar esse código e vai fazer um scan. Simples assim. Nesse exemplo que eu comecei, que eu falei do push especificamente, então eu já estou dando um push no meu repositório, na minha branch. Mas normalmente o fluxo de trabalho, dependendo da branch, né, branch dev, branch local, você consegue fazer isso. Mas normalmente o que acontece? O desenvolvedor terminou isso, terminei aqui, fiz o meu push na branch Cássio. E agora o que eu vou fazer? Eu preciso jogar isso para main, ou para branch developer, ou para branch QA, uma branch de integração, ou uma branch intermediária, depende aí de N fatores, mas é mais ou menos como a galera usa aí, tá? Se você usa Git Flow, se você usa Flow nenhum, não importa, mas normalmente é isso. Você tem uma feature branch, uma branch intermediária e a branch master, main, enfim. Então, para você jogar o seu código para essa branch intermediária, vamos chamar assim, ou branch de integração, você não consegue fazer um push direto, você tem que abrir um pull request. Um pull request para que alguém aprove isso para essa branch de integração. Beleza? É mais ou menos como funciona no dia a dia. Esse pull request é uma outra action, porque agora você vai jogar o seu código para uma outra branch, para um outro lugar onde tem outras pessoas trabalhando, onde o código está mais estável, aquela coisa toda. Essa action também triga um scan. Né? E normalmente você abre aí, tem várias formas de trabalhar, né? Mas sei lá, um pull request por dia, 10 por dia, depende do projeto, depende do trabalho, depende do dev, depende de N fatores, tá? Então para cada pull request também é adicionado um scan. As ferramentas de SAST, a maioria delas já integra, já olha o seu pull request, já faz um scan muito rápido, porque é um pull request, né? Não o source code inteiro, né? Ele vai analisar só aquilo, e aí entra aquela questão do scan incremental, scan full, que a gente já conversou várias vezes. Mas vamos lá, a ferramenta de SAST vai fazer uma análise, e já no pull request, colocar ali um comentário, bloquear esse pull request e falar, ó, ele não está passando na validação. Uma validação aqui é que o scan não tenha vulnerabilidades altas, por exemplo. Né? Ou a validação tem que ter um scan. Você não está rodando o scan, o pull request é automaticamente bloqueado, né? Ou fica ali com um disable, duas pessoas têm que aprovar aquele pull request. Então você, como desenvolvedor, seu flow de código está bloqueado, você precisa resolver esse problema. Então, ou você corrige a vulnerabilidade, ou você submete o scan, como é o caso. Então, essa integração normalmente automatizada permite que o SAST, as ferramentas, escaneiem, né? Façam um scan automatizado, baseado em ações que você definiu no seu repositório. Beleza? Essa é uma das formas, gente, que está todo mundo caminhando, né? Então a gente fala aí de actions no repositório, pull request, merge request, push, commit, enfim, tá? E alinhado a isso ainda você tem a estratégia de branches, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando numa feature branch, né, que é, por exemplo, meu código aqui, só eu estou trabalhando na feature branch Cássio, por exemplo, ou eu e um par, ou eu e o meu time, para essa branch eu vou fazer scan só quando for feito um push. Né, que a galera tá subindo o código, eu vou fazendo scan. Ou eu não vou fazer scan nessa branch. Eu vou fazer scan só quando eu for fazer um pull request para a branch de integração. Só que aí eu vou ter um pacote maior de código, aquela coisa toda. Mas tem essa estratégia de scan por branch também, que vale ser muito levado em consideração. Por quê? Dependendo do seu SAST, você pode ter limitação de licença, de processamento, de quantidade de scan, de fila, sei lá. Né? Depende do SAST, depende de como é o licenciamento. Mas imagina, se você vai disparar um scan para cada push, quantos pushes não acontecem numa feature branch? Quantos pushes não acontecem numa feature de integração? Quantos pushes não acontecem por dia, por semana, por mês? Né? Então isso pode ser uma questão aí de custo até para o seu SAST. Ou custo financeiro mesmo, porque a sua licença é cobrada por isso, ou custo no sentido de tempo. Né? Se o seu SAST processa, sei lá, 3 scans a cada minuto. E você tem uma fila agora de 100 scans. Então 97 scans vão esperar 3 minutos. Ou 1 minuto, né? Quando acaba um, entre o outro. Então tem que ter um pouquinho de pensamento de sizing, né, nessa questão. Porque as actions, elas acabam sendo muito grandes. O volume de actions é muito grande no seu repositório. Então essa estratégia tem que ser muito bem montada. Por isso que essa questão de branch ajuda muito. Então, eu vou só fazer scan da branch dev, da branch main master, da branch de integração, da branch QA, a feature branch eu não vou olhar, por exemplo, né? Depende, tá? Então, tem que pensar como fazer isso. Qual é a melhor solução? Gente, não tem melhor solução. Para esse contexto, não tem. O que eu acho que deveria ser feito? Scaneie sempre. Então, a feature branch criou, faz scan. Faz scan continuamente, né? E aí, tem um SAST que suporte isso, ponto. Porque o quanto antes achar problema, melhor. Então, o time inteiro trabalhou aqui 2 semanas na feature branch. Agora ele vai fazer um pull request para branch master.
né, de um pacote de código. Aí vai fazer um scan, vai achar um monte de vulnerabilidade. Então você tem 2 semanas de trabalho que agora vai ter que parar 1 minuto ali e resolver alguns problemas. Que vai ter. É natural que tenha. Que seja um problema. Vai ter. Esse problema fosse encontrado no primeiro dia, que foi a primeira parte do código lá, já teria resolvido. Essas 2 semanas teriam sido mais otimizadas, no sentido, vamos dizer assim, né? Porque o business é business. Então, tô pensando aqui um pouco na questão do business também, tá? DevSecOps. Um outro aspecto, um outro pilar, né? A gente já falou de IDE, falamos de actions, né? Dentro de IDE, lint e scan, dentro de actions por branch também, e cada action também. Tem um terceiro pilar aqui, gente, que é agendamento. Né? Agendamento. O que isso quer dizer? O seu scan, e aí, essa questão do agendamento também, o que eu acho, né? Ela é crucial. Por quê? Dependendo de como é os seus actions, por exemplo, putz, você faz scan a cada action. Fez push, fez merge request, tá acontecendo scan a todo momento. Então, seu código está sendo analisado a todo momento. Mas partes dele, isoladas, tá? O agendamento, a possibilidade de agendar um scan, seja diretamente no seu SAST, seja no seu CI/CD, criar lá um jobzinho para fazer isso, não interessa. Tá? Mas criar um agendamento para garantir que o seu repositório inteiro, sei lá, você vai olhar a branch X inteira, o código inteiro que está lá, toda vez à noite. É um scan que vai demorar 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 5 horas, não sei, depende, tá? Mas isso é legal, por quê? Porque você garante que o seu code base inteiro, uma branch inteira está sendo escaneado. Normalmente a gente faz isso com a branch de integração ou com a branch master, que é o código de produção, entre aspas, tá? Então você tem ali um scan noturno, ou um scan de final de semana, depende do tamanho do seu código, tá? Dá pra esquematizar isso bem legal, mas é muito importante ter esse agendamento, porque você garante que de vez ou outra você está olhando para o seu código como um todo, não só partes dele isoladas. Tá? Então às vezes o fluxo do código como um todo, traz uma vulnerabilidade que estava ali escondida num arquivo que não se manifestava, mas que integrando um ou outro ali, pinga um problema que pode ser grave até, enfim. Tá? Mas essa questão do agendamento, eu diria que ela é não opcional, assim como actions. A menos que você esteja usando um repositório aí, um SM, que não tenha actions, mas é muito difícil, cara. Hoje, ou é GitHub, ou é Bitbucket, ou é GitLab, ou é Azure DevOps. Não foge muito disso. Então você está fazendo o check-in, check-out, push, pull, commit, não foge muito disso. Tá? E que seja outro também, o princípio é o mesmo. Tá? Então a ideia é que esse pilar do agendamento ele complemente essa questão dos actions. Tá? Antes de ir para o quarto pilar aqui, eu queria voltar no pilar anterior, que é o dos actions, e falar o seguinte. O que eu penso, né, o que eu acho que deveria fazer com relação a bloqueio de pull request. Eu ia falar disso e acabei esquecendo. Eu acho crucial. Por quê? De novo, a ideia é que o seu código esteja seguro. Ou do ponto de vista, com a sua capacidade de scan, que ele não tenha problemas. Problemas aceitáveis, vamos chamar assim. Né? Você pode ter problemas baixos, médios, altos, críticos, enfim. Então, às vezes, a galera fala, puta, bloqueio por request, não bloqueio por request, mas aí não vai entregar mais nada. Gente, não é tão caos assim, não. Tem muito problema? Tem. Mas a maioria deles é médio, baixo, tem algumas coisas altas, sim, mas... E aí, normalmente são problemas graves, né? Então, quando você faz um pull request, dispara um scan, esse pull request está ali processando, o scan traz o resultado e tem um problema grave e 50 problemas médios, por exemplo, você vai bloquear o pull request porque tem um problema grave, não porque tem 51 problemas. Esse problema grave resolvido, neste exato momento, é o shift left, responsabilidade do desenvolvedor. Cara, rodou um teste unitário, seu código não está passando. Você vai arrumar o teste, né? Escrever o teste, fazer o teste passar, no sentido de resolver aquele bug, resolver aquele problema. Por que com vulnerabilidade a galera não quer fazer isso? Parece que a vulnerabilidade é um bicho de 7 cabeças. Às vezes é só botar um if e se resolve. Não, muitas das vezes é isso mesmo. Então, bloqueio por request para problemas autocríticos, né, enfim, e aí você pode definir sua política, você também pode definir que para médios, enfim, dependendo da sua maturidade, a maturidade do seu time, e você bloqueia o pull request, né, bloqueia o push, enfim, bloqueia o fluxo, tá? No caso do scan agendado, não tem muito fluxo, né, você agendou um scan, você quer pegar o resultado ali e verificar, mas quando a gente fala de actions, e pro próximo pilar que a gente vai falar, o último agora, bloquear para mim é fundamental, desde que você tenha políticas que suportem isso. Que políticas são essas? Eu vou bloquear o pull request. E o pull request normalmente, cara, é uma classe, é um método, né, uma coisa que você arrumou, 2 arquivos, 3 arquivos. Não,
Tem uns pull requests gigantes? Tem, mas aí é um pouco da sua cultura de desenvolvimento. Um pull request normalmente ele é macro até. Né? Então, bloquear um pull request porque tem um problema, cara, é parte do dia a dia, volta, arruma esse um problema, 2 problemas, 3, cara, e beleza, continua o fluxo, senão, né? Mas definir essa política que sustente isso. A política é, por exemplo, tá? Não vai ter 0 vulnerabilidades críticas até 3 vulnerabilidades altas, por exemplo. Então, se tiver 4, vai bloquear. Se tiver uma crítica, vai bloquear. Mas se tiver 0 críticas e 2 altas, você passa. Porque foi a sua política, você definiu isso. Né? Talvez essas 2 altas sejam muito graves para você, para o seu contexto, para o seu impacto de negócio, mas sua política é essa. Do ponto de vista estático, de olhar ali para o número e bloquear ou não bloquear, né? Você pode ter uma exceção de aprovação, olhar para isso, tal, mas você tem que definir isso. Né? Por que não pode acontecer? Não definir nada, começa a bloquear, aí a sua empresa meio que trava mesmo, né? É complicado. E até a comunicação envolvida nisso. Né? De falar com os desenvolvedores, falar com as squads, com os teams e assim por diante. Tá? Então, isso tem que levar muito em consideração, gente. Segurança, tecnologia, DevSecOps. O quarto pilar, né? Quarto e último pilar, pra gente caminhar para o final desse episódio, que não é um episódio muito extenso, não, é o CI/CD, né, o Continuous Integration e o Continuous Delivery, né, que muita gente fala, aliás, é onde muita gente centraliza os seus scans. De certa forma, não tá errado, né, o CI/CD, na minha visão, ele é usado demasiadamente errado. Muita gente usa assim, o cara tá desenvolvendo aquele local, terminei meu código, fiz um push, roda um job do CI/CD, um job que vai fazer um deploy em desenvolvimento, mas que às vezes eu nem vou usar daqui 2 semanas, mas tô consumindo um recurso, tô rodando uma pipeline, porque virou moda, né, rodar pipeline. Mano, calma. Como eu falei, você fez um pull request, o código nem tá compilando. É um pedaço do código que vai juntar com outro time, com outro pedaço, tal. Esse pedaço já tá sendo analisado. Se for esperar o CI/CD rodar para fazer essa análise, já foi 2 dias, 2 semanas, depende do seu fluxo, o tempo tá passando. Então, veja, quando, né, onde, como aqui dos scans que a gente está falando agora, é exatamente isso. Quando antes no meu processo eu posso pegar esses problemas? A ideia onde o código nasce é o primeiro deles. A action é o segundo. A action está sempre acontecendo. Eu terminei o meu código no fim do dia, eu dou um commit, eu faço pelo menos um commit, né, local, no meu local. Não vou fazer um remote talvez, mas no meu local. Se eu estou numa feature branch, talvez. Então, diariamente esse scan vai acontecer para aquele pedaço de código que foi produzido, já analisado, se tiver problema, já resolvido. Não vai nem para backlog, não vira nem ticket. Ele já está aqui com o desenvolvedor, eu estou no meu time tático, vamos dizer assim. Né? Não entra num nível estratégico, vai gerar um backlog. Não, nem precisa disso, cara. Eu resolvo isso agora. Percebe? Aí você vem para esse quarto pilar. Quando a gente fala de Continuous Integration e Continuous Delivery, né, eu estou partindo do princípio que eu vou executar isso quando eu quero entregar o meu software. Seja para mim mesmo, no sentido de vou disponibilizar num ambiente de desenvolvimento, num ambiente de QA, pré-produção, homologação, até o ambiente produtivo. Então, vou rodar em uma pipeline que vai juntar minhas dependências, pegar a branch ali, o código de todo mundo, vai rodar testes unitários, vai rodar um teste ali automatizado de UI, por exemplo, de interface, teste de carga, vai fazer um monte de coisa e rodar um teste de segurança. Esse teste de segurança aqui, ele é um double check. Por quê? Lá nos meus pull requests, nos meus pushes lá atrás, já estava sendo escaneado. E para alguns desenvolvedores que gostam do lint, já codificou melhor. E para quem gosta de usar o scan IDE, já acharam problemas antes. Mas agora no meu Continuous Delivery, Continuous Integration, onde eu estou disponibilizando esse software funcional num ambiente X, eu preciso garantir que vai estar funcionando. Ou vai estar seguro. E aí, o conteúdo disso tudo, eu vou fazer um scan. É um scan maior, né, que está juntando várias partes, talvez demore um pouco mais de tempo, mas é um scan crítico. Por quê? Eu estou agora entregando meu software, né, Continuous Delivery, eu estou entregando para alguém, mesmo que esse alguém seja interno. Né? Então, antes de entregar, eu quero garantir que foi escaneado. Vai que alguém bypassou um pull request, vai que alguém aprovou sem eu ver a vulnerabilidade. A minha política corporativa define que eu não vou entregar um software em ambiente teste, homologação, QA, chama o nome que você quiser, tá? Pré-produção, enfim, homologação. Eu só vou entregar se não tiver, por exemplo, nenhuma vulnerabilidade alta. E aí eu posso ter uma política um pouco mais agressiva, né? Ou a mesma política que definiu anterior, tal. O ponto aqui é, você vai ter essa validação, tá? Então, tem que levar em consideração isso também. E aí,
Aí sim, você bloqueia a sua pipeline, né? Não vai subir, não vai subir ninguém, aquela coisa toda. Né? Quebra o build, que o pessoal fala, enfim. Dependendo do ambiente, aí entra uma outra estratégia. Então, por exemplo, você está rodando uma pipeline para disponibilizar um software para os seus usuários testarem. O usuário local, né? Interno na empresa. Pô, então tudo bem se tiver vulnerabilidade. Porque eles não vão explorar essa vulnerabilidade. A vulnerabilidade ela é mais risco em produção. Então o que você faz? Você não quebra o build. Você disponibiliza o software, o time vai continuar testando, vai fazer o trabalho deles. Mas o scan vai acontecer. Os resultados desse scan vão para um issues, para um gira da vida, ou para um GitHub issues, sei lá. Esses sim vão entrar num backlog. Backlog que pode ser a sprint atual, que se você já quer entregar em produção e não quer entregar com vulnerabilidade, isso tem que ser corrigido. Obviamente, depende ali da criticidade, prioridade, aquela coisa toda. Mas aí sim vira um backlog. É um scan mais estratégico, né? Não é um scan tático. Igual é o scan da IDE, igual é o scan no Actions, percebe, gente? Então, essa visão na cabeça de vocês tem que estar muito clara. O que é um scan estratégico, o que é um scan tático. Scan estratégico, CSD para frente. Scan tático, Actions e IDE. Tem que ter isso na mente. Não fuja disso. Tá? Porque o CSD, de novo, está partindo do princípio que eu estou entregando, disponibilizando meu software para alguém, Continuous Integration para fazer tudo o que precisa, Continuous Delivery, para garantir que está tudo automatizado num lugar só. Né? Senão, você vai correr risco de entregar software com vulnerabilidade. Tá? E aí sim, a sua pipeline de produção, por exemplo, você está entregando automatizado. Cara, rodei a pipeline aqui, vai passar por todos os testes automatizados e disponibilizar em produção já. Essa sim você tem que quebrar o build, espera o scan, é uma pipeline que demora mais, lindo, maravilhoso, mas ela quebra. Cara, tem uma vulnerabilidade alta, crítica, quebrou. Se assim você definiu. Você pode definir que, cara, não vou quebrar nada. Eu vou achar os problemas que tiverem, vai virar um backlog que eu vou priorizar e corrigir. Mas eu vou entregar em produção, beleza. Mas esse scan tem que acontecer. Por quê? Você disponibilizou em homologação, pessoal, seu usuário testou, tudo lindo e maravilhoso. Agora você vai compilar o código de novo, rodar na pipeline lá de produção. Ela tem que garantir, cara, ó, essa pipeline, até para tracking, né? Até para rastreio, auditoria, cara, ó, foi rodada esse passo a passo aqui, com esse scan, o resultado foi esse, meu software foi para produção. Legal, o resultado é esse aqui. Qual é o resultado? Putz, tem uma vulnerabilidade média. Pô, legal, ela foi encontrada até antes no seu processo, ou só agora, alguma coisa passou, alguma coisa falhou, não importa. Mas você fez aquele check, você fez aquele scan. Então esse é o quarto pilar que eu queria trazer para a gente mais ou menos encerrar aqui a nossa discussão. DevSecOps. Para ajudar meu mouse, tá acabando a pilha aqui, eu preciso arrumar outra pilha aqui. Bom, pessoal, era isso o episódio de hoje, né? Code scan onde e como é um negócio simples até, né? Se parar pra pensar, scan de código é um negócio simples de fazer, né? Veja, aqui eu não abordei questões como performance do scan, regras do scan, mano, não. Só faz scan, começa a fazer o scan, né? Define uma estratégia dessa aqui, ou uma ou todas elas, né? Pelo menos a da IDE, que eu falei que você pode pular, as outras pelo menos ali agendado, né, integra no seu repositório, aquela coisa toda, né? O que não pode ter, e aí eu vou destacar aqui como elementos extras, né, nem anunciei antes, mas vamos colocar aqui como bônus desse episódio, é a questão do como você faz esse scan no sentido de automação. Quando a gente está falando de CI/CD, é óbvio, né, que está automatizado, tal. Mas, e veja, eu falei, se você está rodando uma pipeline de pré-produção, de desenvolvimento e tal, o scan assíncrono ele é até válido. Dispara o scan, sua pipeline builda, compila, segue a vida dela, os resultados do scan jogam para um issues da vida que você vai trabalhar neles. Né? Produção não, é síncrono. Então você vai rodar o scan, vai esperar o resultado e quebrar a pipeline. Né? Pelo menos é como eu enxergo. Né? A menos, depende do negócio também, lógico. Né? Mas eu falo do ponto de vista mais segurança, é mais ou menos como seria um standard, tá? Então, branches ou pipelines, né, de ambientes internos, você faz assíncrono e libera, pipelines de produtivos você bloqueia. É mais ou menos o que eu enxergo. Mas isso pode variar de business para business, tá, gente? Não é uma regra, vamos dizer assim. O seu business você pode querer bloquear interno, assim como você pode querer não bloquear em produção, né? Então, depende muito, tá? Mas tenha em mente que definir essas estratégias olhando para esses 4 pilares aqui, vai te dar maturidade no processo de AppSec. Maturidade no sentido até de... Olha só, maturidade no sentido até de parar de criar problemas. Porque o desenvolvedor, quanto antes ele enxerga os problemas, resolve, ele tende a não fazer mais aquilo.
Então, se ele espera uma pipeline que rodou lá não sei onde, ele trabalhou um mês, a pipeline rodou lá não sei aonde, de um time não sei de quem, aí chega alguém não sei da onde, com o nome não sei do que, manda e-mail pra ele com um reporte do SAST com X vulnerabilidades lá. X mesmo, tá? 1 a 1000, sei lá. Aí ele, puta, cara, 2 meses de trampa, esse código aqui tá lá atrás, nem lembro mais, aquele raciocínio já foi. Isso quebra um pouco do flow do desenvolvedor. Aí ele tem que voltar, arrumar aquilo, aí testa de novo, aí não resolveu e volta, fica naquela punhetação e não resolve. Agora, o cara fez o pull request, o negócio já bloqueou, cara, ele já vai, na hora ele vai resolver aquilo, já vai pesquisar, vai trocar ideia, ele vai resolver. Porque é um problema. E tá fresco na cabeça dele. Olha isso. Aquele raciocínio, aquela classe, aquele método tá fresco na cabeça dele. Então, facilita muito mais, até nessa adesão do AppSec como um todo. Né? Tanto do ponto de vista de correção, porque a ideia quando a gente fala de SAST de uma maneira geral, é igual ir no médico, né? Você tá indo no médico fazendo exame e tal, aí, pô, tem o resultado ali com alguns problemas, tem que resolver eles. Né? Trabalhar não só nos sintomas, às vezes, mas também na causa raiz, né? Para que você não tenha ali um problema mais grave. O SAST é a mesma coisa. Então, se você vai no médico uma vez por ano, a tendência de você ficar com um problema mais tempo é maior e virar algo mais grave. Se você vai no médico toda semana, né, ou tá pelo menos fazendo o que o médico falou de boas práticas, né, se alimenta bem, come bem, aqui é a mesma coisa. O desenvolvedor, putz, cara, SQL Injection, que eu nunca tinha visto isso. Ah, putz, é assim que acontece, é assim que resolve. Putz, cara, tem uma outra parte do código que eu sei que tá assim, deixa eu já resolver antes de subir, deixa eu já verificar, ou para a próxima vez que ele for fazer um método similar, ele não vai aplicar o mesmo erro. É quase que natural, talvez 1 ou 2 vezes ele se repita, talvez até 3 vezes se repita, mas não tende, porque ele aprendeu aquilo, né? Ele absorveu aquilo. Então isso acaba sendo natural, gente. O problema é não introduzir code scan, né? Não ter um code scan, uma estratégia de code scan, né? E aí tem várias formas de você fazer isso. Vou até dar uma dica extra aqui também, mais um bônus aí, ó. Documenta isso. Documenta, cara. Tem várias formas de você fazer isso. Mete uma wiki simples lá no seu repositório e fala, pessoal, o code scan acontece assim, assim, assado. Tem policy automática no repositório. Você não consegue fazer um pull request sem ter o scan automatizado. Lindo e maravilhoso. Ou, se você criou um repositório novo, você tem que habilitar. Ou o repositório novo é criado, já habilita automático. Enfim, documenta como é feito. E automatiza o máximo possível. Nesse contexto aqui, o máximo possível. E não é difícil, gente. Não é difícil. As ferramentas SaaS de mercado hoje, todas fazem isso. Todas. Umas fazem absurdamente, lindamente, maravilhosamente. Outras fazem meiamente. Então tem que tomar cuidado. Mas todas fazem isso. Integra com o repositório e faz scan. Isso é básico. Actions, talvez uma ou outra ali vai te deixar na mão. CI/CD, teoria todas fazem, mas uma ou outra vai te deixar na mão. E eu falo com propriedade de caso, já testei várias. Né? Então, é isso. Defina a sua estratégia de code scan, documente e automatize o máximo possível. E documente no sentido de, entrou o desenvolvedor novo da empresa, faz um processinho de onboarding com ele, faz ele ler essa documentação, faz ele dar até um aceite em algum lugar, né? Faz um checkzinho em algum lugar, porque isso é importante, gente. Por que isso é importante? Porque isso é sua política, você definiu isso. Às vezes com apoio corporativo, às vezes só dentro do seu time técnico, dentro do time de R&D, mas tem que ter. Porque se não tem documentado, o cara falar que não viu. Se ele falar que não viu, ele pode não fazer, se ele não sabia. A menos que seja enforcement, né, como eu acabei de falar. Cara, você não faz um pull request sem scan, porque vai acontecer automaticamente. Né? Se o cara tem a opção de fazer o pull request sem habilitar no repositório dele, ou coisas do tipo, ele vai fazer. Por falta de desconhecimento, porque o projeto é crítico, porque tem que entregar rápido, aquela monte de coisa que a gente já conhece. Ou porque eu sou muito bom, meu código não tem vulnerabilidade, já ouvi essa já. Aí rodei scan no código do cara, minha nossa. Minha nossa, enfim, né? Pessoal, era isso o episódio aí até ficou quase episódio completo, 45 minutos normalmente, hoje 38, 39 minutos aqui. O episódio solo tá ótimo, assim vocês não ficam aí fadigados da minha voz. É isso, eu sou Cássio Pereira, eu espero vocês semana que vem, na semana que vem, pra gente falar de mais coisas de desenvolvimento seguro, DevSecOps, beleza? Eu espero que a semana que vem esses vagabundos voltem a trabalhar. Até lá, ficamos comigo mesmo, é o que tem, gente. Valeu, a gente se vê na semana que vem. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.